Fala torcedor rubro-negro. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já chega deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque hoje eu trago uma notícia que pode mudar os rumos da história do Flamengo fora de campo. O assunto que vem agitando bastidores não só no Brasil, mas também no cenário internacional, é que a Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, está em conversas para fechar uma parceria global com o nosso Mengão. Um acordo que envolve tecnologia, inovação e marketing, e que pode colocar o Flamengo em um patamar que até pouco tempo atrás parecia distante da realidade de qualquer clube sul-americano. Você ouviu certo. A Microsoft, uma das companhias mais poderosas e valiosas do planeta, dona de produtos que praticamente todos nós usamos no dia a dia, como o Windows, o Office, a plataforma Azure e até o Xbox, agora demonstra interesse em associar sua marca à maior torcida do mundo. E aqui não se trata apenas de mais um patrocínio comum, daqueles em que a marca coloca o logotipo na camisa ou aparece em placas de publicidade no Maracanã. O que se desenha é algo muito maior, uma parceria estratégica que pode transformar a relação do Flamengo com o mercado, com a tecnologia e, principalmente, com sua torcida global. Imagina, torcedor, o Flamengo se tornando referência mundial em integração entre futebol e tecnologia. Não estamos falando de uma ideia vaga, mas de possibilidades concretas que incluem análise avançada de desempenho, uso de inteligência artificial, modernização do programa de sócio-torcedor, experiências digitais inéditas para o público e campanhas de marketing de alcance global. O Flamengo, que já é um gigante dentro de campo, pode se transformar também em um colosso fora dele, expandindo seus horizontes e sua presença em mercados que hoje ainda estão pouco explorados. Mas vamos por partes. Primeiro, precisamos entender por que a Microsoft escolheria justamente o Flamengo. Há tantos clubes de futebol no mundo, inclusive na Europa, que já têm relações estreitas com grandes empresas. Então, o que faz do Flamengo o alvo ideal? A resposta é simples: tamanho, engajamento e alcance. O Flamengo é o dono da maior torcida do planeta. São mais de 40 milhões de apaixonados só no Brasil e milhões espalhados em diferentes continentes. E não é apenas a quantidade que impressiona, mas a intensidade dessa paixão. A torcida rubro-negra é engajada, ativa, presente nas redes sociais, consome produtos e responde imediatamente a qualquer ação do clube. Para uma empresa global que deseja estreitar laços com consumidores altamente conectados, não há nada mais estratégico do que se associar ao Flamengo. Outro ponto importante é a consolidação recente do clube no cenário esportivo. O Flamengo voltou a ser protagonista na América do Sul, conquistando títulos expressivos e despertando a atenção da imprensa internacional. Isso reforça a percepção de que o Flamengo é mais do que um clube regional, é uma marca em crescimento com potencial de se expandir globalmente. Para a Microsoft, estar ao lado desse movimento significa também ocupar espaço em um mercado que respira futebol como nenhum outro e que possui consumidores ávidos por novidades. Agora vamos aos possíveis benefícios práticos dessa parceria. Circulam informações de que a Microsoft poderia fornecer soluções de nuvem para gerenciar todo o ecossistema digital do Flamengo. Isso incluiria desde a venda de ingressos até a modernização do sócio-torcedor, passando pela criação de plataformas que integrem dados dos torcedores, oferecendo experiências personalizadas. Imagine acessar um aplicativo oficial do Flamengo com conteúdo exclusivo, estatísticas em tempo real, simulações em realidade aumentada e ofertas direcionadas. Tudo isso baseado na inteligência artificial da Microsoft. Seria uma revolução na forma como o clube se comunica e interage com seus milhões de torcedores. No campo esportivo, a parceria pode ser ainda mais transformadora. Clubes de elite na Europa já utilizam sistemas avançados para monitoramento de desempenho e prevenção de lesões. Com o apoio da Microsoft, o Flamengo poderia implementar ferramentas de última geração para avaliar cada detalhe do condicionamento físico dos atletas, identificar riscos de lesão e até mesmo otimizar treinamentos com base em análises detalhadas. Isso significaria mais qualidade, mais preparação e maior competitividade para o elenco rubro-negro. E claro, não dá para deixar de lado o aspecto do marketing global. A Microsoft não pensa pequeno. Quando ela decide se associar a um parceiro, ela busca impacto. Imagine campanhas publicitárias internacionais em que a marca Flamengo aparece vinculada à Microsoft, seja em anúncios nos Estados Unidos, em ações digitais na Europa ou em ativações na Ásia. Estamos falando de um alcance potencial de bilhões de pessoas que poderiam ter contato com a marca Flamengo. Isso abriria portas para novos patrocinadores, aumentaria o valor de mercado do clube e consolidaria de vez o status do Flamengo como um clube global. Do ponto de vista financeiro, é evidente que um acordo desse porte traria cifras milionárias para os cofres rubro-negros. Não é exagero falar em valores que podem transformar o orçamento do clube, permitindo investimentos em infraestrutura,
contratações de peso e a manutenção de craques que hoje são constantemente assediados pelo futebol europeu. Além disso, um aporte desse nível ajudaria a equilibrar contas e garantir estabilidade para projetos de longo prazo. Mas é preciso também levantar algumas reflexões. Como esse acordo seria estruturado? Quais seriam as contrapartidas do Flamengo? Até onde iria a influência da Microsoft nas decisões estratégicas do clube? E, mais importante, como a torcida se beneficiaria disso no dia a dia? Essas são questões que ainda não estão claras e que devem ser observadas com atenção, mas que não diminuem o peso da possibilidade. O que é inegável é que uma parceria dessa magnitude seria um divisor de águas. Estamos falando de uma movimentação que pode mudar a forma como os clubes europeus enxergam o Flamengo. É possível que, a partir disso, o clube receba mais convites para participar de torneios internacionais, que estabeleça intercâmbios com times de fora e que passe a figurar em um seleto grupo de marcas esportivas globais. E aqui eu quero ouvir você, torcedor rubro-negro. Na sua opinião, qual deveria ser a prioridade do Flamengo caso esse acordo se concretize? Investir em tecnologia para o Maracanã, criar um sócio-torcedor mais moderno e acessível, aumentar a presença internacional ou direcionar parte dos recursos para reforçar o elenco? Deixe o seu comentário, porque esse debate precisa da voz da nação. Agora, vamos avançar para o que todos querem saber: como esse acordo pode ser estruturado, quais valores estão em jogo, quais riscos precisam ser considerados e o que isso representa para o futuro do clube no curto, médio e longo prazo. Comecemos pelos bastidores. Fontes ligadas ao mercado de patrocínio esportivo apontam que as negociações ainda estão em estágio inicial, mas com sinais claros de que a Microsoft vê no Flamengo uma oportunidade única. Não é segredo que a empresa vem aumentando seus investimentos em esporte nos últimos anos. O Xbox, por exemplo, já fez parcerias com grandes ligas, incluindo a NBA. E a própria Microsoft já teve envolvimento no futebol europeu, especialmente em ações pontuais de marketing. Agora, o objetivo seria dar um passo adiante, firmando uma parceria estratégica com um clube que possa oferecer números grandiosos de alcance e engajamento. O Flamengo aparece nesse cenário como a escolha lógica. Nenhum outro clube brasileiro ou sul-americano tem a mesma capacidade de mobilização. E quando a Microsoft analisa relatórios de mercado e enxerga que o Flamengo tem potencial de se comunicar com mais de 40 milhões de torcedores no Brasil e milhões em outros países, o interesse cresce. Para uma companhia que fatura centenas de bilhões de dólares por ano, o que eles buscam não é retorno financeiro imediato, mas posicionamento de marca em mercados estratégicos. E aí o Flamengo se encaixa perfeitamente. Em termos de valores, o que se comenta é que um acordo desse porte dificilmente ficaria abaixo da casa dos 100 milhões de dólares em médio prazo, considerando patrocínio, ativações e contrapartidas tecnológicas. Claro que esses números ainda são especulativos, mas a lógica é simples. A Microsoft não entra em uma parceria pequena. Se decidir fechar com o Flamengo, será para fazer barulho, para impactar globalmente. E o valor envolvido precisa refletir esse objetivo. Agora, é importante falar também dos riscos. Toda parceria desse tamanho traz consigo responsabilidades. O Flamengo precisaria garantir contrapartidas à altura, e isso pode incluir exclusividade em determinados setores tecnológicos, espaço de marca em locais estratégicos, ativações conjuntas em campanhas globais e até a obrigação de adotar soluções Microsoft em áreas internas do clube. Isso não necessariamente é negativo, mas cria uma dependência que deve ser avaliada com cuidado. O clube não pode se tornar refém de uma empresa, mesmo sendo uma gigante como a Microsoft. Outro risco é o de expectativa da torcida. Quando um anúncio dessa magnitude é feito, os torcedores automaticamente imaginam contratações de peso, investimentos imediatos em craques internacionais. Mas, na prática, o foco da Microsoft não é contratar jogadores, e sim oferecer estrutura e tecnologia. Claro que parte dos recursos financeiros pode ser direcionada para reforços, mas é preciso ter clareza de que a parceria não se resume a isso. O torcedor precisa entender que o impacto maior pode vir em médio e longo prazo, com o Flamengo se consolidando como um clube global e estruturado. Agora, se olharmos para os ganhos, eles são muito maiores que os riscos. Vamos imaginar 3 cenários. O primeiro é o impacto imediato. Assim que um acordo desse for anunciado, o Flamengo passa a ganhar destaque em veículos de imprensa do mundo todo. Seria notícia em jornais esportivos da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Esse tipo de visibilidade, sozinho, já eleva o patamar da marca. O segundo cenário é o de médio prazo. Com o apoio da Microsoft, o Flamengo poderia implementar plataformas digitais que se tornariam referência, como um sócio-torcedor internacional,
produtos licenciados digitais e até transmissões globais com tecnologia diferenciada. Isso abriria novos fluxos de receita e faria o clube ser cada vez mais independente financeiramente. O terceiro cenário é o de longo prazo. Com a estrutura e a tecnologia fornecida por uma empresa como a Microsoft, o Flamengo poderia dar saltos em termos de gestão esportiva. O clube passaria a ter condições de competir em igualdade com gigantes europeus no que diz respeito à análise de desempenho, preparação física, prevenção de lesões e captação de talentos. Imagine o Flamengo revelando jovens promessas com suporte de inteligência artificial, monitorando jogadores ao redor do mundo e usando tecnologia de ponta para decidir contratações. Isso mudaria o futebol brasileiro por completo. Outro ponto fundamental é a internacionalização da marca Flamengo. Hoje, mesmo sendo gigante, o Flamengo ainda é pouco conhecido em muitos mercados internacionais. Se a Microsoft decide colocar o clube em campanhas globais, o impacto seria imediato. Torcedores em países como Estados Unidos, Japão, Índia ou Alemanha passariam a ouvir falar do Flamengo com mais frequência. Isso abre espaço para a venda de produtos licenciados, para novos patrocínios internacionais e até para a organização de amistosos e turnês fora do Brasil. Vale lembrar que a Microsoft também possui interesses em educação e projetos sociais. Uma parceria com o Flamengo poderia incluir programas voltados para jovens em comunidades, capacitação digital, inclusão tecnológica e até projetos em escolas ligadas à Fundação Flamengo. Isso reforçaria o lado institucional do clube e traria ainda mais reconhecimento. É interessante observar que, se esse acordo realmente se concretizar, o Flamengo pode se tornar pioneiro em um movimento que pode mudar o futebol sul-americano. Outros clubes, vendo o sucesso, certamente tentariam buscar parcerias semelhantes. Mas, por ser o primeiro, o Flamengo teria vantagem competitiva e poderia consolidar sua liderança por muitos anos. Isso reforça ainda mais a importância do momento. Agora, vamos pensar no impacto dentro de campo. Embora a Microsoft não vá contratar jogadores, a entrada de recursos milionários pode sim abrir caminho para que o Flamengo mantenha seus principais craques e ainda busque reforços de peso. Imagine a possibilidade de segurar jovens promessas como Lohan, Wesley ou Matheus Gonçalves por mais tempo, sem precisar vendê-los rapidamente para equilibrar contas. Imagine também ter condições de competir por jogadores de alto nível que hoje são disputados apenas por clubes europeus. Isso pode não acontecer de imediato, mas se torna viável com um orçamento fortalecido. Outro ponto que merece destaque é o fortalecimento da relação com o torcedor. A Microsoft tem expertise em criar plataformas digitais de engajamento. Isso pode significar a criação de novas formas de interação entre clube e torcida, com experiências imersivas, transmissões exclusivas, realidade aumentada nos estádios e até integração com redes sociais. O torcedor rubro-negro, que já é o mais apaixonado e ativo do país, teria à disposição ferramentas modernas que ampliariam ainda mais o vínculo com o clube. E para encerrar essa segunda parte, é importante destacar que estamos diante de um possível divisor de águas. Não se trata apenas de um patrocínio, mas de uma parceria capaz de transformar o Flamengo em um case mundial de inovação no esporte. O caminho não é simples, há desafios e riscos, mas as oportunidades superam qualquer obstáculo. O Flamengo já é gigante. Com a Microsoft, pode se tornar ainda maior, alcançando um nível de profissionalização, tecnologia e marketing que poucos clubes do mundo possuem. Torcedor rubro-negro, agora eu quero ouvir você mais uma vez. O que acha desse possível acordo? Você acredita que a Microsoft realmente pode mudar a história do Flamengo fora de campo? Na sua opinião, onde o clube deve investir primeiro com esse apoio? Deixe seu comentário, porque a voz da nação é fundamental nesse debate. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vai acompanhar cada passo dessa história. Se a Microsoft e o Flamengo realmente fecharem esse acordo, você vai ficar sabendo de todos os detalhes aqui. Esse pode ser o início de uma nova era, e você faz parte dela junto comigo.